Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, 14 de julho, e vamos estar lendo a lição com o título Ajuda a Caminho. Mas antes de começar, como já é de prática, vamos fazer uma oração pedindo auxílio do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui estudando a Sua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos mostra, por favor, o caminho a ser seguido e que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Muito obrigado por mais um dia que estamos aqui e também que o Senhor possa estar com tantas pessoas que precisam do seu auxílio, Senhor. Muito, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ajuda a caminho. A nossa lição, pessoal, o jovem aqui de terça-feira, começa da seguinte maneira. Em João 14, Jesus faz uma declaração central para a vida cristã. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Embora seja uma frase clara, podemos entendê-la como uma ordem, quase como uma forma de quase como uma forma de pressão. Muitos de nós já ouvimos algo parecido. Se você me amasse, faria isso. E sabemos como esse tipo de fala pode soar pesado, até manipulador. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não tenta forçar ninguém. Está escrevendo Está descrevendo o que o amor por ele tende a produzir. Ao amar Jesus, guardar os seus mandamentos torna-se fruto visível de um relacionamento pessoal com ele. E essa ideia fica ainda mais clara no verso seguinte, quando Cristo explica como exatamente podemos guardar os seus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse é o Espírito da Verdade. Porque amamos a Jesus, ele pede ao Pai que nos envie outro Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que nos capacita a amar a Deus e a obedecer-lhe. Esses versos mostram as três pessoas da divindade atuando juntas na nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia para nos tirar do pecado e nos conduzir a uma nova vida. Eles não estabelecem um padrão elevado para depois nos deixar sozinhos, mas nos concedem, pela graça, o poder necessário para viver aquilo que nos pedem. Os discípulos devem ter ficado angustiados quando a ideia de perder Jesus, o mestre com quem conviviam o tempo todo, sem a presença física dele, o Espírito Santo continuaria a guiá-los e faria com que se lembrassem de Cristo, com que se lembrassem do que Cristo havia ensinado. Essa promessa é muito encorajadora para nós hoje. Ler e estudar a Bíblia é uma grande bênção, mas às vezes pode parecer complicado. Entender, conectar tudo, guardar na mente. Jesus nos tranquiliza. O Espírito nos ajuda a compreender seus ensinos e a trazê-los à memória quando mais precisamos. Em cada uma dessas promessas, Jesus deu aos discípulos exatamente o que precisariam para suportar o que estavam prestes a enfrentar. E bem, lendo aqui um pouquinho, né, ajuda a caminho, nós vemos o amor de Cristo, né? No geral, nós vemos o amor de Cristo. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus ele estava aqui na Terra, né, e ele sabia que iria sair, ele sabia que iria morrer, e que mesmo ressuscitando e ficando aqui mais um breve período com os discípulos, seria um tempo muito curto e ele iria para o céu, de volta ao Pai. Só que mesmo assim, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, pessoal, muitas pessoas têm muitas dúvidas, deixam de lado, né? E não é errado a gente falar muito sobre Jesus, mas nós também não podemos negligenciar totalmente o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá discernimento para poder amar a Jesus, para fazer o certo ao invés do errado, para nos lembrar das coisas boas que realmente
podemos estar realizando no nosso dia a dia e até mesmo para lembrar da própria palavra de Deus, né? Para que ela possa ser guardada no nosso coração. A dificuldade é que no mundo, no dia a dia, existe a correria e tantas outras coisas que acabam tirando o nosso real foco. Mas devemos sempre lembrar do Espírito Santo, pedir, né? A gente no começo acabou fazendo oração, eh, e a gente falou, né, que ele possa ser o nosso professor, porque de fato é ele que nos dá o entendimento. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente não vai entender porque, nossa, eu sou uma pessoa formada. Nossa, eu sou professor de língua portuguesa. Eu sou muito bom em redação, em pontuação, em escrita, em interpretação. Não, não é isso que vai fazer a gente entender. Não é a nossa classe social, o nosso nível intelectual. O que vai fazer a gente entender é a gente se depositar nas mãos do Espírito Santo. Isso faz total diferença. Isso, na realidade, é de fato assim o que vai distinguir se a gente vai ou não entender a palavra de Deus quando a gente estiver lendo e os propósitos dele na nossa vida também, né? Então que nós possamos entender e colocar, né, à prova, né, a nossa fé em Jesus, em Deus o Pai, mas também no Espírito Santo, acreditando que ele está conosco, que ele está nos ajudando, que ele de fato está nos mostrando o caminho certo, porque se não é por ele, pessoal, a gente não vai conseguir chegar no céu, porque a gente não vai achar que nós somos pecadores, né? Quando você olha para você e fala, caramba, nisso eu acabei errando, é o Espírito Santo. Então possamos ter essa ideia, né? E aí quando a gente olha aqui embaixo, né? A lição continua. O que a promessa do Espírito Santo significa para você e como você pode receber mais do Espírito Santo em sua vida. Bem, a promessa do Espírito Santo, ela significa conforto. Conforto em saber que Jesus ele pensou em tudo, que a, a Trindade realmente é perfeita, sabe? Porque a gente poderia muito bem chegar e falar, não, os discípulos tinham Jesus e o pessoal, sabe, né, Israel tinha lá a coluna de fogo, Moisés, que ia lá e falava o que Deus estava querendo, e eles, sabe, tinham, né, tanta coisa, né, e eu e você, o que nós temos hoje? Hoje nós temos o Espírito Santo, que não é porque nós não estamos vendo que ele não está atuando. Então isso dá um conforto, né, e que graças a Deus, né, nós temos ele, né. E aí como podemos receber o Espírito Santo em maior quantidade na nossa vida? É pedindo, né? A gente leu em outras lições, né? E né, a Bíblia ela deixa bem claro, né? Se a gente pedir, né? Deus ele vai conceder, ele vai derramar o Espírito Santo. Agora, se a gente não pedir, e aí é até algo que eu tenho que levar em consideração na minha vida, Jesus ele não vai mandar, ele não vai chegar e vai falar, não, vou mandar o Espírito Santo para essa pessoa, mas sabe, ela não está pedindo. Devemos pedir, né? Então esse é o ideal e claro também, né, tem algo bem importante que é fazer o que nós sabemos que nós precisamos fazer, né? Muita gente fala, nossa, mas por que que algumas pessoas sabem mais, outras pessoas sabem menos? Primeiro, você precisa buscar. Segundo, você precisa fazer, né? Colocar em prática o que você já sabe, né? Então, o Espírito Santo ele vai nos revelar muita coisa e vai nos ajudar em muitos pontos, mas ele não vai trocar, inverter o papel, a ordem das coisas, né? Se eu sei que eu preciso mudar uma coisa, que eu preciso melhorar em um ponto, largar um pecado, ou fazer uma coisa, né, um ato bom, eu preciso fazer e só depois de fazer ou deixar de fazer, se a coisa for ruim, ele vai estar me iluminando mais um pouco. E aí a gente vai indo até a volta de Jesus, mesmo sabendo que a gente não vai ser perfeito, né? Então é isso, realmente é pedir e ouvir a voz dele, né? Se a gente não ouve a voz dele, se não faz o que é certo, se estamos todos enrolados, aí fica difícil, né? Ele continuar ouvindo, né? Continuar falando ao nosso coração, né? E não é nem porque ele não está falando, é porque a gente está rejeitando a voz dele. Isso é um pecado muito grave
Porque não porque Jesus não perdoa, não porque Deus não perdoa, mas porque de fato a gente não se enxerga como errado e não estamos pedindo perdão quando chegamos nesse ponto de não ouvir a voz dele. Mas enfim, é isso, a lição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agora vamos fazer a oração. Agradeço, hoje eu estou um pouco mais tranquilo, né? Não sei se foi na lição passada, eu falei que tinha acordado, tava com um pouco de sono e tal. Não lembro, só não lembro qual foi. Mas eu tô mais tranquilo. Desculpa mesmo, pessoal. E graças a Deus eu tô mais de boa hoje. Bem, vamos fazer a oração? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ler um pouco mais dessa lição, entender um pouco mais de Sua palavra. Fica, por favor, com cada um de nós nesse dia maravilhoso e que o Espírito Santo, juntamente com o Senhor, juntamente com Deus, o Pai, possam estar no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.